um acontecimento na década de 60, onde os homossexuais nem eram aceitos e vistos com maus olhos, acontece algo que se junta com as preocupações dentro da homossexualidade da sociedade, quanto às complicações da espiritualidade e como ela pode interferir em nossas vidas terrenas. Essa é a literatura que a Mônica de Castro nos traz no livro De Frente com a Verdade. Então, bora entender um pouco mais sobre esse livro para que a gente possa falar um pouquinho do que a gente vai encontrar nele. Seja muito bem-vindo a este canal. Neste canal aqui a gente fala sobre literatura, sobre livros, sobre escrita também. Todas as semanas eu trago algum vídeo falando sobre os livros que eu já li e trazendo uma espécie de explicação para vocês, um resumo, para que vocês possam entender e, quem sabe, lerem esse livro também. Se você gosta desse tipo de assunto, gosta de acompanhar canais que falam sobre literatura e que falam sobre escritas, já se inscreve aqui no canal, ative as notificações, porque todas as semanas eu tenho algum vídeo falando sobre algum livro que eu estou lendo, tá? Então, sem mais delongas, bora passar para o vídeo para que a gente possa falar sobre esse livro da Mônica de Castro. O livro dessa semana é este daqui, tá? De Frente com a Verdade, feito aqui, principalmente psicografado pela Mônica de Castro, com a ajuda do espírito Leonel. Na história desse livro, acontece o seguinte. Primeiro que ele se passa na década de 60, onde, na maioria das vezes, as mulheres tinham que ser meio que submissas aos homens ainda, em certos momentos, e que a questão da homossexualidade não era tão bem aceita, bem mais complicado do que já é na nossa atualidade agora. E neste ambiente aqui a gente vai acompanhar a Luciana e a Marcela, que são duas mulheres que têm um relacionamento, elas se relacionam desde mais novas, e que, com o fim do relacionamento, acontecem várias complicações que não têm tanta explicação dentro dos acontecimentos que, de fato, têm mais a ver com a vida, né, de um homossexual tão grande, mas tem a ver com as vidas passadas que elas vivenciaram. A Marcela, sendo apaixonada pela Luciana, acaba tentando ali um certo suicídio, ficando em depressão, e que isso vai levando a novos acontecimentos. E nesses acontecimentos a gente vai acompanhando sonhos, pequenos trechos, né, de fato, de explicações espirituais, de acontecimentos de vidas passadas que estão interferindo na vida atual da Luciana, principalmente, e como a Marcela se relaciona com isso, nos mostrando ali, de certa maneira, né, através do livro, como as relações acontecem e por que elas acontecem, né? Mesmo que a relação, como no caso do livro, né, tenha finalizado, elas ainda mantiveram um certo contato, e isso tem uma explicação de que, na realidade, elas tiveram uma relação muito diferente na vida anterior e que agora era uma forma de ajudar, de resgatar aquilo que aconteceu em uma vida passada. E isso acontece e a gente vai entendendo ao longo do que a gente vai lendo do livro. A gente acompanha amigos, conhecidos e várias outras pessoas de como isso acontece. Além de que nós vemos não só a parte de como nós devemos lidar um pouco com a vida atual e de como aceitar, às vezes, alguns sofrimentos, mas também nós entendemos ali como que alguns espíritos, né, obsessores, como a gente chama dentro da doutrina espírita, podem influenciar na nossa realização de coisas ruins, pela nossa ligação mental, psíquica, e como isso pode agravar a nossa situação e como isso pode atrapalhar a vida de outras pessoas, e porque alguns acontecimentos de forma muito drásticas e ruins acontecem na vida de várias pessoas. O que no livro deixa bem claro que a explicação para que tudo isso aconteça
se não está explicado na vida atual, está explicado na vida anterior ou nas vidas anteriores que você já vivenciou. Porque, como dentro da doutrina espírita nós falamos, nós estamos em constante evolução em cada encarnação e que não necessariamente nós fomos melhores na vida passada. Nós estamos na nossa melhor evolução na vida atual. Então nós precisamos modificar isso, entender, aprender a passar pelos sofrimentos de uma forma mais benéfica, aprendendo coisas melhores e nos modificando a cada dia. E nessa literatura, né, da Mônica de Castro, ela nos mostra um pouco sobre tudo isso, o quanto o passado pode ser, por mais que ele seja esquecido quando nós viemos para essa encarnação, ele ainda tem variáveis que nós podemos entender que pode ser de algo, e que as relações nunca vão ser por acaso. Ou seja, qualquer pessoa que nós nos relacionamos não aconteceu simplesmente por acaso ou porque tinha que acontecer. E assim como elas não terminam simplesmente por acaso, elas terminam no momento que deveria acontecer. Então acontecem essas ligações, esses entendimentos e também as reflexões de que em alguns momentos, caso nós necessitemos, nós teremos ajudas. Mas para que isso aconteça, é necessário que a gente exerça um pouco mais da nossa consciência, da nossa fé, da nossa espiritualidade e principalmente que a gente faça um melhor trabalho dentro da nossa vida de fato, né? Mudando as nossas atitudes, sendo alguém mais tranquilo. Tanto que neste livro aqui, a gente percebe que a Marcela ali, dentro, né, em todo o livro, ela sempre parece ser alguém muito bondosa, mas que é muito tímida, muito basicamente privada, né, de demonstrar aquilo que ela gostaria de fazer por várias opções, várias possibilidades, e que ela prefere manter uma pequena felicidade mesmo acima de algumas coisas que para ela não fica confortável, até que ela começa a modificar isso. Nós também vemos que não é porque alguém tem atitudes ruins ali que quer dizer que ela vai continuar sendo uma pessoa ruim, porque a gente tem um exemplo disso, de uma pessoa que atrapalha a vida da Marcela e que ela modifica quando tem uma amizade, quando conhece verdadeiramente quem é a Marcela. Então ela acaba modificando a sua vida, modificando as suas relações para ter um local de melhor qualidade, um ambiente melhor para que ela viva. Então esse livro aqui basicamente nos tira algumas máscaras dentro de alguns conceitos e também nos explica que os fins das relações não são o fim do mundo, de fato, né? São apenas o momento correto de acabar com as relações. É um pouco complicado de aceitar no começo, mas tem sempre uma explicação para que isso aconteça e que todas elas têm algum sentido. E no final do livro a gente tem uma questão muito surpreendente que na realidade é o aparecimento ali de alguém para que a Luciana cuide, que era para lidar com o vazio que ela sentia, que a gente vai descobrindo ao longo da leitura, né, da história, a gente vai entendendo esse conceito e fica muito mais tranquilo quando você está lendo esse livro. Então, se você gosta de livros que abordam, né, esse tipo de assunto, sobre vidas passadas, sobre a questão das relações, sobre como isso interfere e as complicações que podem acontecer na nossa vida, que aqui de forma muito mais clara aparece um pouco do cotidiano de todas as pessoas que estão vivas, mas que é importante para que nós entendamos. Então esse livro aqui da Mônica de Castro é um livro excelente, gostei muito da leitura dela. Foi um livro que eu ganhei de uma amiga, que eu gostei bastante da literatura, não só pela questão da pegada mais voltada para o espiritismo, mas também com esse senso de realidade e tratando um assunto que para algumas pessoas ainda parece não ter uma compreensão mais clara, né, sobre a homossexualidade que é demonstrada no livro.
E isso é interessante, muito importante também para que seja visto. Se você gosta disso, com toda certeza você pode ler. Vai estar no link da descrição o link para você poder comprar. E aí você poder adquirir o seu exemplar e você poder realmente fazer a leitura. Se você achar ou já tiver lido, comenta aqui nos comentários aqui para a gente conversar e trocar algumas ideias, para que você me fale a sua impressão sobre esse livro também, tá? Então, vou ficando por aqui. Agradeço pela a sua atenção, sua oportunidade de estar aqui. E quero lembrar, se você ainda não se inscreveu no canal, já se inscreve, ative as notificações, curta esse vídeo, comente, compartilhe com mais pessoas para que a gente possa alimentar este ambiente aqui, onde a gente fala sobre literatura, sobre escrita e sobre livros, tá? Então, sem mais delongas, fico por aqui e a gente se vê no próximo vídeo.